Olá, hoje o vídeo vai ser sobre a renúncia da primeira-ministra do Reino Unido após 45 dias de governo, né? Ela renunciou recentemente, renunciou ao cargo por conta de diversas polêmicas que aconteceram no governo dela, né? Primeiro que ela substituiu o Boris Johnson, que foi um outro pateta, né, que foi um dos pandeminions que fecharam absolutamente tudo no Reino Unido e enquanto isso ele foi dar uma festinha privada, né, e descobriram isso, foi o maior escândalo, porque realmente você tem um cara no poder que não respeita as próprias regras que ele impôs, né. Você via muita gente aqui no Brasil do MBL, Nando Moura, elogiando o Boris Johnson, que o Boris Johnson fez diferente do que o Bolsonaro, né? Só que o Boris Johnson ele impôs uma ditadura, né? Enquanto que o Bolsonaro não. Quem impôs a ditadura foi o STF, juntamente com alguns governadores, quase todos, né? Que literalmente na canetada limitaram o direito das pessoas de trabalharem e de ir e vir, né, em muitas situações. Ela substituiu, já com muitas críticas, tá? Ninguém tá falando na mídia isso, né? Por que que ela realmente foi muito criticada, mas eu assisto os vídeos do comentarista político em inglês chamado Paul Joseph Watson, e uma das maiores críticas ao governo dela é que realmente tinha muita diversidade e não tinha nenhum homem branco de função poderosa dentro do governo dela. Então isso gerou realmente uma revolta muito grande na base mais radical que apoiou as eleições, apoiou o Partido Conservador nas últimas eleições. Você chegou ao ponto de que eles flertaram tanto com essa questão de multiculturalismo que a própria base mais, digamos assim, composta por pessoas estrangeiras começou a alertar a Liz Truss, né, no sentido de que, olha, Liz Truss, você está fazendo uma coisa que está fazendo que o Partido Conservador perca votos, né, porque as pessoas votaram no Partido Conservador lá atrás pensando que ia limitar imigração, que ia limitar essa questão eu posso dizer para lá eles falam muito, né, questão de natalidade, né, os britânicos eles reclamam muito disso, né, que o governo investe muito com imigrantes e basicamente não dá nada para cidadão nativo, né, o cidadão britânico. Então, olha só, as pessoas que votaram e comemoraram a vitória dos conservadores lá atrás, porque imaginavam que o Boris Johnson ia realmente trazer o Brexit para o Reino Unido, ele realmente trouxe, mas eles imaginavam que o Reino Unido ia se preservar mais, né, que não ia dar tanto dinheiro para imigrante. E o que aconteceu na prática é o contrário. Você viu o Partido Conservador dando hotéis de luxo para imigrantes e eles não pagam absolutamente nada. Hotel 5 estrelas. Muita gente até dessas companhias de hotelaria reclamam porque eles são obrigados a ceder espaços desses hotéis para esses ilegais. E isso que deixou a ira, deixou o povo mais de direita no Reino Unido revoltado. Porque eles imaginavam que esse novo governo conservador ia se inspirar no Nigel Farage. O Nigel Farage, sim, é realmente a direita que eles estavam querendo que entrasse no poder. Só que o que o Nigel Farage fez? O Nigel Farage, ele deixou a disputa parlamentar, que não é presidência, se eu falei isso, desculpa, não é presidência, ela é parlamento, ele deixou a disputa parlamentar para apoiar o Boris Johnson. Então ele abriu mão da própria candidatura, que ele era muito forte, ia dividir voto, com certeza. Provavelmente o partido lá, o trabalhista, né, o PT da Inglaterra, provavelmente o PT da Inglaterra ia ganhar. Então ele falou, olha, não vou dividir voto aqui do Partido Conservador para tentar impor uma agenda, para tentar alertar o Partido Conservador de que eles têm que agir dessa forma, né? Limitando a imigração, dando mais direitos para os nativos. E o que esse Partido Conservador fez? O oposto durante a pandemia.
Os imigrantes tinham todo o direito, né, de circular livremente no país, enquanto que os nativos tinham que ficar presos nas suas casas, senão a polícia ia lá e ia prender. E muitas vezes até agredia, né? Você pode pesquisar aí na internet, vídeos de policial, inclusive batendo numa pessoa tipo, tem uma legenda assim, para o seu bem. Então, assim, para o seu bem, estou te violando. É uma loucura, né? E sim, a pandemia desgastou muito o Boris Johnson, o Partido Conservador, porque eles detestaram isso. Eles imaginavam, sim, um período ali de lockdown para tentar frear a lotação dos hospitais, só que isso se perdurou durante um período de quase 2 anos, né? Depois o governo viu que fez cagada, começou a voltar atrás e chegou que o Boris Johnson saiu. Só que essa Liz Truss, ela conseguiu o feito de ser mais desgastante do que o Boris Johnson. Ela ia fazer uma reforma tributária muito grande sem cortar gastos, né? A gente sabe que o governo, quando quer controlar, quando quer, digamos assim, tentar reduzir o efeito da crise, ele tem que cortar os próprios gastos, e não foi isso que foi feito, né? Olha lá. É a terceira líder consecutiva a deixar o poder antes do fim do mandato e a premier mais breve da história do país, 45 dias. Ela sofria forte pressão para renunciar por conta de um corte polêmico, ela sofria forte pressão para renunciar por conta de um polêmico plano econômico, que era justamente isso. Conservadores devem escolher novo líder até 28 de outubro. Esse polêmico plano econômico era isso, era um plano econômico de cortar totalmente os impostos, mas sem cortar os gastos. A gente viu que é complicado, tem que cortar gasto. Depois de 1 mês e meio no governo, a primeira-ministra britânica Liz Truss renunciou nesta quinta. Ela é a terceira líder do Reino Unido consecutiva a deixar o cargo antes do fim do mandato. E a que menos tempo ficou no posto na história do país. Agora a questão o plano, uma tentativa de estimular a economia, previa cortes severos de impostos e, em paralelo, aumentos de crédito e um empréstimo bilionário para tentar cobrir o rombo nas contas públicas estimado em 45 bilhões de libras. A proposta foi muito mal recebida no país, em um momento no qual a inflação do Reino Unido ultrapassou os 10%, maior que a brasileira, diga-se de passagem. A maior taxa nos últimos 40 anos e fez a libra desabar para o menor valor da história frente ao dólar. Assumiu o cargo em um momento de grande instabilidade econômica e internacional. Famílias e empresas estavam preocupadas sobre como pagar suas contas. A guerra ilegal de Putin na Ucrânia ameaça a segurança de todo o nosso continente, e nosso país foi retido por muito tempo por baixo crescimento econômico, completou. Como o Partido Conservador foi o vencedor das últimas eleições, cabe à sigla trocar seu líder, o que, segundo o comitê responsável pelas eleições internas da sigla, deve acontecer até 28 de outubro. Ela na verdade, ela renunciou para não ter novas eleições, né, porque o partido dela ficou dividido. Aí, estão falando que o Boris Johnson pode assumir de novo. Ainda não há uma confirmação sobre quem substituirá Liz Truss, no entanto, alguns nomes já foram cogitados, entre eles o do próprio ex-premier Boris Johnson. Caramba, hein? Bom, aqui, essa notícia não está falando sobre isso, mas sim, os britânicos, eles estão realmente revoltados da forma como os conservadores têm lidado com a imigração. Isso aqui é o que eu vejo, é o que eu pesquiso, todos os comentários em inglês de vários caras aí da direita, inclusive o Nigel Farage, eu sigo, vejo as publicações até para poder repassar isso a vocês. E sim, a grande revolta dos britânicos de direita frente a esse governo conservador do Partido Conservador em relação à imigração. Eles não estão aceitando
todas essas medidas aí que vão pesar em cima do nativo, enquanto os imigrantes fazem o que bem entendem na Inglaterra. Eles gastam a rodo, exercem diversos benefícios, é aquilo. O que se esperava? Que o governo britânico fosse acabar com a imigração ilegal, porque o Brexit foi feito para isso. O que mais pegou na direita e por que eles votaram no Brexit foi a independência imigratória, para eles rechaçarem qualquer política imigratória abusiva que é imposta pela União Europeia. Então eles pensaram, agora a gente não vai mais receber tantos ilegais, então a gente agora vai poder gastar o nosso dinheiro com a gente mesmo, né? Porque eles que são os maiores pagadores de impostos, então eles falaram, a gente tem que financiar esse Estado inchado, então agora a gente vai realmente ter um retorno desse dinheiro, e não é o que está acontecendo. Então isso deixa eles muito revoltados. O ponto agora que pode acontecer é que realmente o Nigel Farage pode falar, olha, agora não vai mais ter pacificação, vamos dividir sim os votos porque vocês traíram os seus eleitores e traíram o Nigel Farage, que é um cara sim mais de direita lá no Reino Unido. Inclusive, por ele ser mais de direita no Reino Unido, classificam ele como fascista, como um cara da extrema direita, né? Ele seria meio que uma voz mais extremista, né? Que realmente digamos assim, ele realmente é um conservador, né? Porque pelo ponto de vista real da palavra, ele tende sim a limitar corte de gastos, mas sem ficar distribuindo para pessoas que não estão produzindo, né? Então isso ninguém fala sobre isso. Tem um tal de Rishi Sunak, derrotado por Truss também seria outro candidato, Rishi Sunak. Mas enfim, o outro ponto importante é que realmente nós estamos numa crise mundial. Isso só mostra a genialidade do Paulo Guedes. Pode não gostar do que ele fala, você pode não gostar das coisas que ele fala, às vezes ele fala umas coisas muito fortes, mas o cara é um gênio. Ele está conseguindo guiar o país para frente sem ter esse nível alto de inflação, sem ter esse nível forte de quebra econômica. E a Inglaterra é um país de primeiro mundo. O Brasil não é um país de primeiro mundo. O Brasil vem de várias crises já econômicas, desde a Dilma, e mesmo assim o Brasil tem uma inflação agora menor do que a da Inglaterra. Se o Lula assumir, e olha que o Lula falou uma coisa no Flow Podcast, ele falou, que guerra, não sei o que, quer dizer, então o Lula agora está falando que no governo dele, que era tudo de boa, alta das commodities, parece que ele falou, ele cresceu 4%, que agora se cresce 1%, alguma coisa assim, 2%. Quer dizer, o próprio Lula, ele assumiu que no governo dele se crescia pouco, perto do que se crescia no mundo. E o próprio entrevistador perguntou para ele, mas a gente está numa crise, né? A gente está numa guerra. E ele falou, que guerra, não sei o quê. Olha a situação da Inglaterra, um país considerado de primeiro mundo, um país que é o topo da Europa, que junto com a Alemanha, que junto com a França, são os países mais poderosos da Europa. Dá até para dizer que o Reino Unido é o país mais poderoso da Europa. E que é o segundo país mais poderoso, talvez o terceiro ou quarto país mais poderoso do mundo, né? Que a China talvez ocupe aí a segunda posição, talvez o Japão ocupe a terceira, aí a Inglaterra vem em quarto, né? Mas olha a situação deles. E isso, a grande revolta da base do Partido Conservador, que não está sendo dito na mídia, é a política de imigração. Eles não querem mais imigrantes. Eles não querem mais ilegais. Eles acham que já basta. Eles reclamam muito disso, que eles perderam o direito deles na pandemia, enquanto que os imigrantes faziam o que bem entendiam. Circulavam livremente na Inglaterra e que não tinha perseguição nenhuma, porque se tivesse perseguição, o que eles alegariam? Racismo. Aí a polícia não prendia eles, mas os nativos brancos da Inglaterra, aí eles poderiam prender à vontade. Então é isso. Tem toda essa polêmica envolvendo o Partido Conservador Britânico. E vamos ver o que vai dar vamos ver o que vai dar aí pela frente, se o Nigel Farage vai realmente voltar. Então é isso, um abraço
curtam o meu vídeo, inscrevam-se no meu canal, comentem aqui embaixo e compartilhem meu vídeo nas suas redes sociais.